Olá pessoal, hoje eu vou fazer a demonstração para vocês de um software que nós podemos utilizar para arbitrar partidas de xadrez. Bom, o que esse software faz? Esse software ele vai permitir que a gente possa estar controlando o relógio de uma partida de xadrez, a gente possa estar anotando as jogadas da partida de xadrez e nós ao mesmo tempo também podemos inclusive estar analisando o tabuleiro de xadrez da partida. Isso é muito interessante porque nós podemos estar verificando se alguém colocou uma peça errada, está informando ao jogador, ó jogador, você colocou tal peça no lugar errado, a peça precisa estar em tal casa, e isso é plenamente possível nós estarmos fazendo utilizando esse software. O nome desse software é Ericlock. Esse software ele possui 3 idiomas. Ele possui o idioma inglês, o idioma italiano e o idioma espanhol. Para facilitar, eu sugiro que nós modifiquemos o idioma desse software para espanhol. Vai facilitar muito a nossa vida. Para utilizar o Ericlock, primeiro nós precisamos de um certo modo instalá-lo, mas a instalação é muito simples. Basta nós descompactarmos o Ericlock dentro de uma pasta no nosso computador ou descompactarmos o Ericlock dentro de uma pasta em um pendrive, por exemplo. O Ericlock ele não precisa de instalação, basta descompactar a pasta e utilizar o aplicativo portátil. Então eu vou estar mostrando para vocês como fazer isso a partir de agora. Eu já tenho o Ericlock baixado aqui no meu computador, na pasta documentos. Eu vou pressionar o Ctrl E para acessar esse computador. Este computador janela, modo de exibição de E vou pressionar a seta para encontrar a pasta documentos aqui. modo de exibição downloads, imagens, download, documentos, linha 2, coluna 1, 2 de 11, Entro na pasta árvore, nível 2, documento, e vou encontrar com as setas o aplicativo Ericlock. packs, formato, modelo, fonte, Ericlock 2.65.6 de C. Vocês perceberam que ele falou o nome do aplicativo aqui, o sintetizador, Ericlock 2.65.zip. Ou seja, para que eu instale ou descompacte o Ericlock, eu preciso ter um descompactador de arquivo instalado no computador. Podemos usar o WinRAR, o WinZip, o setzip, ou enfim, se vocês tiverem um outro descompactador que não seja tão popular, mas instalado no computador de vocês, que vocês prefiram utilizar e saibam utilizar, podem utilizá-lo para descompactar a pasta do Ericlock. No meu caso aqui eu tenho o WinRAR instalado. Eu vou pressionar o botão Aplicações. Descendo com as setas eu vou encontrar a opção Extrair aqui. Para quem não tiver o botão Aplicações, se tiver utilizando um notebook, no caso que não tenha, existe essa possibilidade. Vocês também podem utilizar o atalho Shift F10. No meu caso aqui eu tenho o botão Aplicações. Vou pressionar o botão Aplicações e vou descer com as setas até encontrar a opção desejada. Contexto menu. Abrir a 1 de 28. Compartilhar com o Skip 2. Abrir com o WinRAR W. Extrair arquivos. Extrair aqui X5 de 28. Pressiono Enter e aguardo. Documentos janela. Modo de exibição de itens list. Automaticamente foi criada uma pasta com o nome Ericlock. Vou pressionar End para ir para o fim da lista de arquivos aqui para verificarmos se a pasta foi criada. Ericlock 2.65.7 de 7. Data da criação. Bom, para executar o Ericlock, basta eu entrar nessa pasta e encontrar o executável do software. Vou pressionar Enter. Modo de exibição de itens lista. HTML não selecionado 1 de 9. Existem 9 arquivos e pastas aqui dentro
dessa pasta maior que foi criada do Eric Clock. Existe a pasta HTML, Log 2 de 9. existe a pasta log, PGN 3 de 9. existe a pasta PGN, que dentro dessa pasta ficarão todos os PGNs das partidas que nós formos arbitrar. Consequentemente, já vamos arbitrando e já vamos fazendo as anotações delas. Nós vamos falar sobre isso posteriormente. Book.ob, isso aqui é um livro de aberturas que a gente também pode falar, gravar uma demonstração. Eco.bin relaciona-se a livro de abertura também. Ericlock.ini, que nesse arquivo ficam os parâmetros de configuração do Ericlock. E aqui é o aplicativo em si, o executável Ericlock 2.65.exe. Por fim, nós teremos mais dois arquivos que nós não vamos mexer, mas eles servem, eles são os assistentes, eles fazem com que o NVDA ou o JAWS possam ser utilizados para que nós possamos estar utilizando o Ericlock. São dois arquivos, né, que permitem a gente utilizar o Ericlock com esses dois softwares, leitores de tela. Vamos pressionar setas para cima. E estamos aqui em cima do executável do Ericlock. Vamos abrir o Ericlock. Eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou pressionar Enter e vou deixar o computador falar várias informações para vocês. Isso aqui é de propósito, tá? Pressionar Enter e aguardar. Usar documentos Ericlock 2.65 Ericlock 2.65.L terminal em branco barra 0 barra voz igual barra CHESSCLOCK voz igual free supply developed BY Bertam BRIONI switch lac switch 2 horas 00 lac 2 horas 00 move os valor igual maior, time control, 7200, Chico Fente position ist initial on, Castling Higit, switch bot, black bot, please, revertido 0, total 0, move 1, switch turn clock stopped, 8 RNBQKBNR, 7 PPPPPPPP, 6, 5, 4, 3, 2 PPPPPPP, 1 RNBQKBNR, ABCDFGH, barra 0 Bom, pressionei Ctrl aqui porque ele ia repetir as informações. Estamos no Ericlock. Vocês perceberam que ele falou várias informações, inclusive todas estão em inglês. Ele falou branco, falou preto, falou controle de tempo, inclusive ele falou ali 8 RNB, né, o que é isso? Ele falou a notação FEM do tabuleiro, a representação do tabuleiro em formato FEM, e inclusive ele deu uma série de informações aqui para nós. Isso a gente não precisa ouvir toda a vida, tá? Quando você executar o Ericlock, só mostrei dessa vez, mas quando o Ericlock for executado, você pressiona Enter. Para ele não falar todas essas informações, você pressiona o Ctrl que ele já vai parar de falar. Bom, a janela do Ericlock estando aberta, vamos pressionar setas aqui para ver se ele vai passar alguma informação para nós. Bom, está falando várias informações aqui. Eu vou pressionar várias vezes a seta para cima até nós chegarmos no início dessas informações aqui. Ele vai falar em branco. Nós estamos no início de todas essas informações aqui. Como ele foi feito para nós cegos ou deficientes que tenham baixa visão utilizarem, né? Claro que quem enxerga também pode, mas ele foi pensado para nós deficientes usarmos. Foi inventado por um italiano, foi criado, né? Está sendo desenvolvido. Lembrando a vocês que existem 3 idiomas,
inglês, italiano e espanhol. Aqui nesse caso, agora em primeiro lugar ele está em inglês. Vou pressionando setas para baixo. Time Control 7200. Time Control 7200. O que é isso? 7200 segundos. Corrente posição e inicial nome. Bom, corrente posição inicial. Todas essas informações estão em inglês. Branco, 2 horas. E chegamos no fim das informações. Como vocês perceberam, todas essas informações estão em inglês. Para facilitar a nossa vida, nós podemos fazer com que o Ericlock ele passe a ser utilizado em outro idioma. No caso aqui, eu aconselho vocês a passarem para o idioma espanhol. Então, antes de mais nada, para terminar esse vídeo, nós vamos fazer isso e eu em seguida vou novamente ler essas informações com vocês. Como eu faço isso? Vou pressionar o botão agora Aplicações. Menu, Opened, APPS, Clock, Closed, ALT, mais U, Game, Closed, ALT. Pressionei Ctrl. O que acontece agora? Pessoal, ele abriu um menu. Com as setas, nós podemos selecionar o menu ao qual nós desejamos acessar. Vou pressionar as setas abaixo. Clock, Closed, ALT, mais U. Bom, Clock, Closed. O que quer dizer isso? Clock é relógio. Closed é fechado. Bom, está em inglês. Para que eu consiga entrar nesse menu, eu pressiono seta direita. Como eu não quero entrar, eu quero modificar o idioma, vou pressionar a seta para baixo. Game, Closed, ALT, mais P. Game. O que é game? Game. Jogo. Jogo, Closed. Jogo fechado. Assistente, Closed, ALT, mais A. Assistente. Assistente. Closed. Isso aqui não precisa mexer, porque quando nós executamos o Ericlock com o NVDA, automaticamente ele seleciona o assistente de acessibilidade do NVDA. Se você tivesse utilizando o Ericlock com o JAWS pela primeira vez, ele ia selecionar o assistente de acessibilidade do JAWS. E aqui é que tem a questão que nós precisamos ficar atentos. Vamos supor que eu utilizo o Ericlock pela primeira vez com o JAWS. Bom, eu não quero utilizar depois o JAWS, numa outra vez que eu for usar o Ericlock, eu quero usar com NVDA. Eu vou abrir o Ericlock com o NVDA, e daí sim eu preciso vir nesse menu Assistente e selecionar o assistente do NVDA para o Ericlock ficar acessível. Para isso é que serve esse menu Assistente. Pressionar a seta para baixo. Linguagem, Closed, ALT, mais L. Linguagem, Closed. Quero abrir esse menu para selecionar outro idioma. Pressiono seta direita. Espaço D mais A, ALT mais B, RL mais ALT mais B, barra barra, 0 barra 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 barra. Vou pressionar a seta para baixo. Italiano. Italiano, uma das linguagens que tem. Inglês, corrente, value. Inglês, corrente, value. O que quer dizer isso? É o valor que está marcado. Espanhol. Espanhol. O que eu quero? Vou pressionar Enter aqui em espanhol e aguardar. Atenção, diálogo 7, linguagem tudo espanhol, sim, botão Alt mais S. Bom, ele está falando inglês aqui, mas ele não perguntou nada mais, nada menos para mim do que se eu desejo mudar o idioma do Ericlock para espanhol. Eu quero modificar. Para confirmar, eu pressiono Tab. Não, botão Alt mais N. Não, eu quero mudar Tab. Sim, botão Alt mais S. Bom, eu quero mudar o idioma, estou na opção Sim, pressiono Enter e aguardo. Ericlock 2.65, terminal móvel, valor igual maior, barra, voz igual, barra, 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 barra. Bom, vamos verificar se reiniciou o Ericlock. Ele falou todas aquelas informações novamente. Vou pressionar as setas para cima. Nebras, 2 horas 00. Bom, o que ocorreu aqui? Ocorreu que o Ericlock reiniciou e agora as informações que estavam em inglês, elas estão em espanhol. Vou pressionar várias vezes a seta para cima.
Movida sur de la positiva em branco. Vou pressionar a seta para baixo agora. Vamos ouvir. Ritmo de jogo 7200. Ritmo de jogo. O que é isso? Tempo do jogo. Tá? Traduzindo para português. La posición actual es la inicial. A posição atual é a posição inicial. Não teve nenhuma jogada. Derechos del enfoque. Blancas ambos, negras ambos. Direitos del enroque. O que é isso? Direito de rock. Branca tem direito de rock, negra tem direito de rock, porque não começamos a jogar. Jogadas. Reversível 0, total 0. Bom, jogadas. Reversíveis, 0. Não tem nenhuma jogada, né? Não começamos a jogar ainda, então está em 0. Movida 1, turno de las blancas, reloj detenido. Bom, movimento 1, turno de las brancas. O que é isso? O movimento 1 é vez da branca, relógio detenido, é porque o relógio ainda está parado. Blancas, 2 horas 00. Brancas, ele está falando que as brancas têm 2 horas de jogo. Negras, 2 horas 00. As negras têm 2 horas de jogo, claro. Ao mesmo tempo para ambos os jogadores. Movimento, valor igual maior. Movimento, valor igual maior. Movimento, valor igual maior, ou seja, valor do movimento. Aqui, pessoal, é um campo de edição onde nós vamos estar digitando os movimentos que as pessoas que estão jogando, né, vão fazer durante a partida. Vou demonstrar isso no próximo vídeo, mas seria o seguinte. Vamos supor o seguinte. Estou aqui no Skype, numa ligação. O jogador de brancas fala EVA 4. Eu digito aqui E4, pressiono Enter. Fiz a anotação. Quando eu pressionei Enter, o que ocorreu? O relógio das brancas foi parado e o relógio das negras começou a correr. Em síntese, é isso que o Eric Clock faz. Então, nesse vídeo, para lembrar vocês, eu ensinei como, de uma maneira bem meia boca, falar, instalar o Eric Clock, que na verdade foi descompactar, e também ensinei a modificar o Eric Clock para que fique mais fácil, né, para nós abstrairmos as informações. A gente mudou o idioma de inglês para espanhol. Vou deixar na descrição do vídeo um link de uma pasta onde vocês possam estar baixando o Eric Clock para o computador de vocês para poderem utilizar. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ouviram o vídeo e gostaram, quiserem dar um joinha, curtir o vídeo aí para me ajudar no meu canal, eu agradeço a vocês e até o próximo vídeo.